uma pessoa agradabilíssima, gente, fantástica, me deu muitos insights assim, profissionais, e hoje, então, essa live tem muito a mão dele, né? Convidando aqui o Rodrigão Baptista, diretor de uma empresa francesa, a Dassault, só faz coisa boa, né? Avião, depois ele vai contar um pouquinho, e o senhor Edilson também, que é incrível, ele está há 12 anos, né, Edilson, você falou na empresa? Tá puxado. 12. Você e o Rodrigo e o Luiz, já deixa o microfone aberto já, porque a gente já vou chamar vocês. Legal. Então, a gente pode começar por ordem alfabética, ou vamos convidar aqui o Guilherme para se apresentar para a gente. Boa noite, Guilherme, obrigado hoje. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem um cachorro latindo. Fechem aí o microfone do cachorro aí, por favor. Vai, Guilherme. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Agradeço primeiramente o Rodrigo e o Edson por aceitarem o convite, participarem. São dois executivos assim que eu tenho muito carinho, muito apreço e perrengues que a gente passa todo dia, e são dois exemplos de gestores que eu queria trazer para compartilhar com a gente. Bom, eu sou o Guilherme Fernandes, eu encabeço a Alexander Hills no Brasil, que é uma empresa francesa de recrutamento executivo. Nós temos 60 anos de história, uma presença de mais de 20 anos no Brasil, e há 5 anos eles decidiram vir abrir um escritório próprio no Brasil, que antes nós éramos representados, e desde então eu que cuido da empresa aqui. Nossos focos são recrutamentos executivos, né? As empresas vêm até nós quando tem a necessidade de algum executivo, e nossa metodologia de trabalho é sempre muito dedicada, muito personalizada. Então, a gente trabalha o job description com o cliente, analisamos muito bem os perfis, sempre low profile, e um trabalho bem divertido. Minha história, eu não comecei em recrutamento, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico. Meu sonho de infância era ter um carro antigo, um carro esportivo da GM. Então, eu fiz engenharia mecânica e mandei meu currículo só para a GM, porque eu queria trabalhar na fábrica da Corvette, que é o carro que eu queria. E, trabalhei um pouquinho no setor automotivo, vários departamentos, marketing, vendas, pós-vendas, projetos, exportação. E aí enveredei para finanças, porque eu descobri que o engenheiro nunca vai conseguir comprar uma Corvette. Então, passei para finanças no setor químico, depois no setor farmacêutico. Terminei com o Rodrigo Batista numa empresa de tecnologia, Pitney Bowes. E foi quando um grande amigo meu, o seu Alberto, que é recrutador, me convidou para herdar o legado dele em termos de recrutamento e abrir a Alexander Hills aqui. Então, hoje, meu dia a dia é networking, converso com cerca de 1.500 pessoas por ano, avaliando perfis, avaliando oportunidades, tentando conectar pessoas, negócios, oportunidades, e esse é meu dia a dia, me divirto assim enormemente. Obrigado. Edilson, pode falar um pouquinho de você, por favor? Boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom, desculpa, Ricardo, me chamo Edson. Desculpa, falei, desculpa. Eu já estou lendo aqui as perguntas aqui. É que eu ia me apresentar e ia criar dúvida, você desculpa. Né? Mas já é algo que acontece muito, tá? Uma vez, vou até contar uma história muito rápida. Uma vez eu estava no hospital e estava acostumado, né, a ter esse equívoco por causa do I, né, de me chamarem de Edilson. Que chamaram Edilson, eu levantei e fui para consulta, mas não era eu, tinha outro Edilson lá. Tá bom. Legal, Edson. Bom, meu nome é Edson, eu tenho 48 anos, trabalho na Eurofins do Brasil, já há quase 12, como o Ricardo comentou, né? A minha história toda esteve muito próximo desse mundo de análises, né? Na empresa, antes da Eurofins, eu tenho 15 anos
controles de qualidade, sistemas da qualidade, produção, mas sempre muito próximo do laboratório, né? E a Eurofins é a maior empresa do mundo em análises, em testes analíticos, em todos os sectors, testes em alimentos, meio ambiente, clínicos, farmacológicos e assim por diante, né? E a história da Eurofins no Brasil começou lá em 2001, com um laboratório que se instalou aqui por conta de todas essas coisas de transgênicos e afins, né? Em 2005, essa empresa ela foi adquirida pela Eurofins no mundo, e a empresa que eu trabalhava era uma dos principais clientes, né, da Eurofins e desse laboratório que fazia testes de GMO. Então, a minha proximidade com esta empresa, ela remonta aí os idos de 98. Né? Então, é um amor, assim, de muito mais do que só esses 11 anos. Né? Bom, como eu falei, eu sou químico, né? E hoje, dentro do escopo de minha responsabilidade, estão as operações na América Latina de testes de alimentos, de toda a cadeia produtiva de alimentos, e testes de meio ambiente. Né? São hoje 12 unidades de testes, estão espalhadas entre Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Muito bom. Rodrigo, agora é com você, por favor. Boa noite, obrigado hoje. Boa noite, eu sou o Rodrigo mesmo, então não tem letra a mais no nome, nem a menos. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, um prazer conhecer tanta gente nova através do Guilherme. Eu acho que eu faço uma historinha um pouquinho diferente aí, porque tem alguns pontos que talvez até ajudem lá na frente, na hora em que eu compartilhar minhas ideias, talvez vocês entendam um pouquinho melhor, né? Minha formação eu sou homem do direito, ou seja, minha formação não tem nada a ver com tecnologia, mas eu sempre gostei de tecnologia, nunca me vi trabalhando no setor público, sujeito às normativas e os prazos de governo. Sempre gostei da iniciativa privada, sempre acreditei que tinha que ter agilidade e recursos para trabalhar, e isso sempre me encantou. Estou no mundo da tecnologia faz bastante tempo, já tem praticamente 25 anos que eu trabalho em empresas de software. Entrei pelo lado administrativo, porque a faculdade do Direito me ajudava naquele momento, olhando a parte de administração de vendas, contratos, inovações e por aí vai. Fui para o caminho de gerenciar a equipe técnica, uma fase interessante, talvez onde eu tenha, de fato, perdido os cabelos, porque eu tinha que lidar com as entregas que eram prometidas pelo time de vendas, os projetos. Vai lá, vende a tecnologia, alguém tem que fazer aquilo funcionar na casa do cliente. E foi o maior período da minha trajetória profissional, até que eu decidi mudar de lado do balcão e me tornar o cara que promete. Agora, existem as empresas e, obviamente, recursos internos também que me ajudam a cumprir com a minha palavra, entregando os projetos. Então, se eu tivesse que me definir profissionalmente, eu diria que eu sou um palpiteiro por natureza, porque lidar com conhecimento técnico, todo mundo ao meu redor, provavelmente muito mais conhecedor dos detalhes do dia a dia do que eu, é sempre um desafio, mas a gente vai se virando e aprendendo. Eu estou na Dassault Systèmes há aproximadamente 3 anos, sou responsável hoje pela área comercial da Dassault para a América Latina, tanto na atuação por canal direto, ou seja, as contas que são atendidas diretamente pela Dassault, quanto pelas contas indiretas. A Dassault Systèmes, que é a empresa da qual eu faço parte, ela é focada em software, pensado principalmente para a camada de engenharia, né, onde a gente alia todo tipo de recurso para convergir o mundo real com o mundo virtual. Então, toda aquela história do gêmeo digital, das simulações, né, tanto do ponto de vista de manufatura, pensando em como vai operar uma máquina, como que eu vou construir um carro melhor, passando pela infraestrutura, então, minas,
plataformas de petróleo, etc., e também no contexto de ciências da vida, onde mais recentemente a gente fez vários investimentos para poder simular até mesmo as reações a nível molecular em grande escala. Então, somos uma empresa de ciência, braço de tecnologia de um conglomerado que tem a da Dassault Aviation, como o Ricardo mencionou, tem Le Figaro no lado de mídia, tem bodegas de vinho, enfim, é um escopo bastante amplo da Dassault. Obrigado, Rodrigo. Então, o tema de hoje, na verdade, eu sei que foi polêmico aí, algumas pessoas até acharam assim, por que, né, eu fui demitido, e aí o Guilherme até colocou um subtítulo que é o sapo, como que é? O sapo pegando... Quando o sapo ferve na panela. Quando o sapo ferve na panela. E o que você falaria disso, Guilherme? Então, Ricardo, é o seguinte, nessa nossa trajetória de recrutamento, a gente percebe que ao longo, o que causa uma demissão, o que causa a saída de um executivo de uma empresa, nunca é competência. Então, um executivo não se torna incompetente da noite para o dia. Acontece, tem várias ocorrências anteriores que levam a um ambiente que se torna insustentável. Então, e sério mesmo, casos de uma piada que foi contada há 10 anos, aquilo lá ficou na cabeça do chefe, nunca foi resolvido e foi só crescendo. Então, tem muita coisa que vai acontecendo ao longo dos anos, que se a gente não para, pensa, reflete e tenta arrumar, aquilo lá vai se tornando insustentável. Então, nós até criamos uma divisão de avaliação de equipes para evitar isso dentro das empresas, né? Então, a gente percebe que isso é uma causa assim, muito, muito frequente. A incompetência não é... Está cheia de gente que é 5 estrelas no SAP, nota 10 no sistema de avaliação interna da empresa, que de repente, pô, está na rua. Então, e por isso que eu chamo o Rodrigo e o Edson, que são 2 exemplos de gestores que têm um viés totalmente diferente. Eles já se mostram totalmente acessíveis desde o começo, então qualquer funcionário consegue chegar neles, o que é uma percepção do funcionário que o chefe é inacessível, que os altos escalões das empresas são inacessíveis. Não é verdade. Os chefes não vão muito, os presidentes não vão muito no ambiente de trabalho para não parecer que está preferindo um, preterindo o outro, para conversar, para ter esse tipo. Existe a comunicação interna da empresa, existe o contato, mas eles estão sempre disponíveis. E o Rodrigo e o Edson são 2 pessoas que se mostram muito mais disponíveis e têm esse espírito de colaboração e de estar sempre disposto a uma conversa e arrumar uma coisa. Então, isso colabora muitíssimo com o turnover das empresas. É a acessibilidade dos altos escalões para uma comunicação aberta, resolver problemas, uma pessoa que pode intermediar conflitos e resolvê-los antes que se tornem um problema. E deixam isso claro. Então, é o papel da gestão deixar claro que eles estão lá não somente para gerir a empresa, mas gerir as pessoas, o ambiente de trabalho, serem responsáveis por um ambiente de trabalho sadio e todos prosperarem juntos. Legal. Então, é essa história do sapo ferver na panela, né? Que os negócios vão esquentando e, de repente, me mandaram embora da empresa. O que aconteceu? Por que foi isso? Está cheio de coisa que aconteceu antes. Entendi. Edson, você já demitiu alguém? Já. Algumas vezes. E por quê? Quais foram os motivos? Eu acho que uma das características ou das coisas importantes quando você faz uma gestão de muitos talentos, muitas competências, é você respeitar uma cultura e um ambiente que se faz do grupo como um todo, né?
a maioria das demissões que eu fiz foram por pessoas que não conseguiram se adaptar à cultura da empresa, ao estilo da empresa. Muito mais do que por competências, erros ou acertos. Né? Para que você possa ter um ambiente aberto de trabalho, né, você precisa ter pessoas que bebem da mesma água e compartilham, né, de muitos dos conceitos e, né, dos dogmas que você acredita, né? Só assim você pode, de fato, ter uma empresa aberta. Não adianta você ter suas portas abertas, né, e os teus colaboradores se manterem todos fechados. Né? Então, sim, demiti muitas pessoas ao longo da jornada. A maioria delas foi por não compartilharem desses princípios de uma gestão mais aberta, mais robusta. E outra coisa também é, para que isso funcione bem, você tem que ter um ambiente onde transparência, honestidade, conceitos éticos e morais estejam sempre presentes. Então, assim, o cara que está trabalhando contigo e quer o teu lugar, mas não te conta isso, ele não está sendo honesto com a empresa, ele tende a não usufruir desses princípios e desses conceitos empregados. Ele destoa, aí cai fora. Né? Veja que eu falei o seguinte, o cara que quer o teu lugar não é um pecado, o cara que quer o teu lugar, mas não te conta isso, é o pecado. Né? E você pode trabalhar para ele estar no teu lugar, né, a qualquer momento. Né? Acho que isso é a parte da gestão das pessoas, é você transformar as pessoas em profissionais e pessoas melhor do que você mesmo se julga ser. Sim. Bacana. Rodrigo, desculpa, eu fechei seu microfone, pensei que o cachorro era seu, mas eu vi que é do Edson, o cachorro. É do vizinho, desculpa. Não, tudo bem. O Rodrigo, e você já foi demitido de algum lugar? Já. Foi uma vez só, mas... O que houve, Paixão? Mas foi meio... foi completamente... eu não sei o que você fez. Não tá comigo. Tem mais alguém com... Bom, vamos lá. Pronto. O doutor Eduardo Biristar, que estava com o microfone, já fechei. Pode falar. Eu achei que houve paixão, era para você, Rodrigo. Já pensou? Ia ser pitoresco, né? Vamos lá. Sim, aconteceu uma vez, foi em 2009. Na verdade, eu estava há pouco tempo na companhia, estava 9 meses na companhia, e por conta daquela crise de 2008, eles decidiram encerrar toda uma unidade de negócio, e eu tive até que fazer uma coisa que foi muito marcante. Eu tive que demitir todo o time, sabendo que no dia seguinte eu que sairia, né? O que é uma situação bem desagradável. Entendi. Pessoal, escreve aqui no chat para mim, quem já foi demitido, escreve fui demitido, e quem já demitiu, escreve demiti. Quero saber aqui quem já foi demitido e quem já demitiu. Então, vamos, assim, sobre esse tema, né? Assim, Guilherme, quais são as dicas, então, para que a gente... Bom, Pirângela, se você não demitiu, né, te conhecendo, super rigorosa. O Guilherme, quais são as dicas aí, então, para eu não ser demitido? Tem como ter uma dica disso ou não? Existem algumas coisas que dá para a gente fazer, Ricardo. Estou brincando, Pirangela, está chateada. Estou brincando, Pi. Fala, desculpa. Ficou chateada. Uma atitude é sempre... Uma coisa que atrapalha muito nos relacionamentos e na manutenção do emprego é o orgulho. Então, alguém fez algo para você e você já fica de cara emburrado e já começa aquele negócio, aquele ciclo vicioso de boicote, de sabotagem, sendo que você não parou e pensou por que aquele cara fez aquilo, ou qual que foi a situação que levou aquilo. Então, sempre um vai ter que parar, pensar e conversar. Então, o diálogo, a empatia, o entendimento é muito importante. Por isso que naquele texto que eu estava descrevendo, às vezes eu dou o exemplo do papel higiênico, né? Então, quando a gente casa, assim, eu sei que a maioria dos homens aqui teve esse problema,
a mulher vira o papel higiênico para trás ou aperta a pasta de dente pelo meio. Isso aí, cara, enfurece a gente. Se vocês não sabem, se as mulheres não sabem, isso aí deixa a gente meio nervoso. E gera um conflito à toa. Porque quanto tempo você leva para desvirar o papel higiênico ou para arrumar a pasta de dente? Eu já cronometrei, cara. Não dá mais do que 3 segundos cada um. Nossa. Então, algumas coisas que a gente leva em consideração, algumas coisas tão idiotas que a gente tem como um princípio imutável, que ao longo do tempo, com a maturidade, com a paciência, com uma prática um pouco de empatia, a gente percebe que aquilo não é tão importante. Então, a gente tem que realmente prezar para as causas extremamente importantes. Então, é honestidade, é cumprir as regras. Então, tem coisas que que são realmente importantes para cada um de nós. E relevar um pouco aquilo que, aconteceu, tá bom, o cara estava num dia ruim, vamos parar, conversar, ver o que aconteceu e tentar arrumar a situação. Tá? E muitas situações ocorrem também com o risco, por exemplo, nessa época de crise econômica. Então, alguns chefes que não são muito seguros de si, eles já começam a ver da equipe quem que poderia substituí-lo por menos, com uma performance melhor ou igual, e que tem uma equipe mais unida. Então, ele já se livra daquele cara antes que sobe para ele. Então, essas situações também conseguem ser contornadas com diálogo. Chefe, como é que está a empresa, o que está acontecendo, e como que a gente faz para contornar esse problema, para crescer, o que eu posso te ajudar, eu quero que você mantenha essa empresa unida. Então, é passar um pouco de confiança para o chefe, porque existem muitos líderes que têm a mentalidade mais antiquada, que são mais protetores ou que precisam ter equipe ao redor. Você acha que então que pedir a benção ajuda o cara a não ser demitido? Tipo, você que está no comando. Não é necessariamente pedir a bênção, Ricardo, mas sim compartilhar das suas ideias e mostrar que você não é um risco, que você pretende levar a empresa para um patamar acima de onde ela está e que você está disposto a ajudá-lo, além daquelas atribuições normais. Então, se você tem tempo, tem disponibilidade para dar um passo a mais, para ter um pouco mais de atribuição, beleza. Vamos lá e vamos. Mas o diálogo é sempre o mais importante. O diálogo é o que mantém a coesão das equipes. Ricardo, acho que você está no mudo. Obrigado. Não, estou falando assim que tem umas perguntas interessantes no grupo de WhatsApp que ocorreram hoje. Sobre esse tema, o Edson, você quer comentar alguma coisa do que o Guilherme comentou, das dicas? Olha, Ricardo, eu tenho uma frase que não necessariamente ela é 100% correta, mas eu acho que dá uma ideia de como eu penso. Chefe é mais ou menos que nem pai e mãe, você não escolhe, se nasce. Então, acho que você tem que, de alguma maneira, ou você descobre os melhores caminhos de trabalhar, né, de forma construtiva, ou você procura um outro emprego, um outro chefe. É uma opção, né, uma opção nossa. Né? Então, assim, eu passei durante, né, toda a minha vida profissional, todos os perfis de chefe possível e imagináveis eu tive, né? Mas eu acho que o mais importante mesmo é isso que o Guilherme falou, quer dizer, diálogo é crucial para um bom relacionamento. E diálogo franco, né? Acho que é um diálogo franco, não só falar que o cara quer ouvir, mas de forma muito, né, honesta, transparente, falar o que precisa ser dito de uma forma respeitosa. Acho que isso leva a um bom relacionamento, a confiança. Confiança é extremamente importante. Você criar esse vínculo de confiança com quem você está trabalhando, quer ser seu chefe, quer ser seu par, quer ser seu colaborador. Acho que isso é
é extremamente importante. Legal. Ô, Rodrigo, quais as dicas que você dá, então, para eu, por exemplo, sou de pavio curto e não tenho toda essa classe, né, que o Edson Guilherme comentaram, desse negócio do diálogo franco e sincero e calmo. Vamos combinar que tem umas horas assim que não dá, você faz aquela cara de paisagem, né, para o chefe, e não dá, né, gente? Vamos combinar que não é sempre que dá para ficar assim plácido sempre, né? E aí, quais são as dicas? Bom, vamos ver de que lado que a gente está sentando, né? Na posição de você ser o cara rebelde que reporta para mim, é meu papel deixar bem claro que a gente está ali pelo mesmo objetivo, e fazer acontecer essa convergência no propósito. No final das contas, eu tenho que falar para você que você está errado na forma, né? E isso é inescapável. Se você é grosso e duro e impaciente, eu vou ter que falar para você que você tem realmente esse traço mais impetuoso, mas, ao mesmo tempo, pontuar para você que a gente está ali pelo mesmo motivo. Então, vai lá, toma tua água e daqui a pouco a gente volta a conversar de uma forma mais madura sobre o que a gente precisa cumprir juntos, né? Por outro lado, eu, como um cara que era muito impulsivo e agora estou mais controlado, mais menos... Nossa, você realmente demonstrou agora o controle. Parabéns. Nossa, incrível. Não, cara, eu era, como diria minha mãe, boca dura, né, de dar resposta, ser o cara de confrontamento muito frequente. Você também... Eu aprendi com o tempo que eu precisava tentar me colocar um pouco no papel do meu chefe também, né? Por alguns minutos, entender por que aquela demanda chegava daquele jeito. Será que tinha algum fator externo acontecendo e causando aquele estresse? Como é que eu poderia cumprir? Não, é mais fácil falar do que fazer, sem sombra de dúvidas, né? Na hora que o sangue ferve, né? Não é só o sapo que ferve na panela, mas a gente ferve por dentro, e é difícil segurar as emoções. Mas e aí nesse quesito, né? Eu acho que uma coisa que eu prego muito na minha vida profissional, tanto para quem está subordinado a mim, quanto alguns pares ou até amigos que me procurem em relação a isso, não responder um e-mail de cabeça quente, né? Segura mesmo, pensa, dorme com o e-mail ali pronto, né? Escrever até faz bem, né? Limpa a chaminé, você vai lá e escreve, pô, você está sendo insensível, você não sabe o que eu passo, né? Você pode até colocar toda aquela energia, mas não manda, guarda, processa, quando a emoção baixar, você, de fato, toma uma medida. Isso serve para os dois lados, né? Essa acaba deletando o e-mail. Quase sempre, hein? É curioso, mas quase sempre, né? Porque... E aí acho que tem dois fatores, né? O primeiro é que você sai da esfera da emoção e aquilo te ajuda muito a agir de uma forma mais condizente com o ambiente profissional, que não pode ser levado pelas emoções. A gente está ali, afinal de contas, cumprindo um contrato, né? Então tem hora que você tem que engolir e pensar assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? É uma relação contratual, eu sou pago para fazer um determinado trabalho, tudo tem que ser de forma cordial, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter profissionalismo, mas é super delicado segurar as emoções. Então segura ali, toma um gole d'água, né? Às vezes eu brinco que tem gente que precisa ir para uma reunião, e eu lembro, cara, né? Quando é alguém que eu estou até fazendo um pouco de coaching nisso, um gestor mais novo, né? Eu falo assim, vem cá, você vai para a reunião comigo, você vai levar um copo d'água. A hora que eu levantar a mão, você para de falar e toma um copo d'água e pensa no que está acontecendo antes de você continuar, né? E isso é importante para a gente também, né? Quanta situação eu tive que o chefe realmente veio de forma truculenta e você tem que simplesmente... E tem um outro que eu gostei muito de usar recentemente, acho que ajuda a criar a empatia que o Guilherme falou e até a confiança, que assim, a gente também não tem que mentir, né? Mas eu entendo. Né? Então, quando você me fala, pô, seu trabalho tá uma porcaria, eu entendo. Me deixa processar, eu entendi. Eu não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que eu discordo, mas eu entendi. É uma palavrinha mágica essa, eu entendo. Eu preciso digerir, me dá alguns instantes para eu digerir.
E é algo que eu tenho usado também com relativa frequência, né? Peraí, entendi, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, e aí a coisa se acalma, e a gente cai para o que o Edson e o Guilherme falaram, de a gente estabelecer de novo essa sintonia, essa confiança, porque também não é mentindo ou nos omitindo que a gente vai construir essa confiança. Também tem esse ponto, né? A gente tem que se posicionar sim, a gente tem que pensar direitinho na forma de fazer esse posicionamento. A bateria está te fazendo bem, viu, Rodrigão? Parabéns. O Guilherme não sabe que eu estou tocando bateria. Faz só 2 anos e pouco que eu estou tocando bateria, Guilherme. O Guilherme, nós estamos, na verdade, aqui conversando de uma forma bastante formal, gostosa, mas a gente está falando de inteligência emocional, né? E hoje, muitas demissões são por conta delas também, ou eu estou errado? Sim, mas é justamente pelas características pessoais e não pelas habilidades que você demite. É como eu estava falando, um cara não se torna incompetente da noite para o dia. Óbvio, a gente vai ter situações mercadológicas, a empresa está sendo vendida, a empresa está falindo, tem esses casos, claro, mas no ambiente normal, as demissões não se dão por incompetência, o cara não deixa, ele não perde as habilidades que ele teve vários anos atrás. Então, é aquela característica pessoal que não está mais batendo. É a filosofia da empresa. Muitas vezes a empresa foi comprada, mudou a filosofia da empresa, mudou a visão, mudou a missão, e o cara não adapta aquilo. Outras vezes mudou o chefe. Por mais que a empresa tenha uma visão, uma missão, o chefe reflete o ambiente. Então, se ele não é 100% aquela missão, ele vai passar a missão, a visão dele. Naquele momento, pode ser, sabe? Estamos passando por crise, precisamos cortar custo, vamos forçar focar nas vendas, então tem que mudar um pouco e se adaptar. Mas o ambiente de trabalho reflete a característica do chefe, e ele precisa ter a maturidade e a presença de espírito de passar um ambiente harmônico para todos. Então, sim, tem esse lado, e os funcionários têm que respeitar a filosofia, a missão, a visão. Se não está contente, sai. Se não bate com aquilo que pensa, sai. Mas acho muito difícil existir hoje, nos dias de hoje, com toda a nossa... o cuidado político que a gente tem, e inclusão e tudo mais, ter uma empresa no mundo que não tem uma visão e uma missão que seja adequada a alguém, cara. Mesmo, cara, a fabricante de Glock deve ter. Vamos salvar vidas através de vamos diminuir bala perdida, alguma coisa, mas todo mundo vai ter uma missão, uma visão que atraia as pessoas, mas vai de cada um. Fantástico. O Edson, quer comentar alguma coisa em relação a essa questão da inteligência emocional, da importância dela nas empresas? Se alguém tiver, gente, alguma pergunta em relação a isso, pode escrever aqui no chat que eu chamo, tá? Bom, acho que é falar mais do mesmo do que o Guilherme falou, mas acho que está hoje tudo relacionado à inteligência emocional, sem dúvida nenhuma. Os fatores externos e internos, eles impactam bastante, e você saber lidar com isso é o que vai te garantir mais ou menos estabilidade. Essa é a verdade, né? O mundo hoje está bastante globalizado, né? Eu acho que é o caso de muitos de vocês aqui. No meu caso, eu trabalho em uma empresa que está em 40 países, tem 50 mil funcionários, e eu acabo falando, talvez, com muitos fusos horários e muitas reuniões o dia inteiro. Isso significa também que você tem que lidar com culturas diferentes, pessoas diferentes, características diferentes, linguagens diferentes e inteligência emocional, quer queira ou quer não, diferente. Né? E você, né, ter a capacidade de interpretar isso, entender isso, né, e lidar com isso no dia a dia é extremamente importante. Então, tudo gira em torno de inteligência emocional, sim.
Obrigado. Dá um osso pro seu cachorro. Deixa eu te falar. Vai ser a vaca inteira hoje. Hã? Vai ser a vaca inteira para ele hoje. Tá louco. Ou ele tá com ciúmes de você aqui nessa live. Ele quer estar aparecendo aí. É a hora que os amigos estão passeando e ele está em casa ali. Tem uma pergunta aqui da Clara, ela é advogada, ela fala o seguinte: existe sempre a dicotomia entre a sobrevivência da empresa e a responsabilidade social, além das expectativas dos funcionários. A decisão de uma demissão pode impactar de forma significativa a vida da pessoa e de sua família. Como fazer a escolha entre a empresa e funcionários e por que não tentar outras negociações como redução de altos salários, bônus e outras despesas? Quem gostaria de comentar primeiro? 1 minuto. Isso é pantanoso, né? Vai, vamos lá. Esse é pantanoso, mas eu acho que as variáveis aí são muitas, né, Ricardo? A gente está, obviamente, lidando com cenários muito complexos. No caso de organizações multinacionais, aquilo que vem de verdade de direcionamento de fora e que muitas vezes você não tem como fugir, né? Tem questões legais, né? Não vamos esquecer que a gente ainda tem uma legislação trabalhista antiquada e muito, de certa forma, ela chega a ser desfavorável, né? Porque esse tipo de situação que ela acabou de pontuar, de uma redução de salário, ela é muito improvável de acontecer, né? Porque você cria um risco trabalhista associado imediato aí. Mesmo outras situações, como você buscar uma possibilidade com uma terceirização, enfim, os cenários também estão, de certa forma, limitados a variáveis externas, como legislação ou determinação de um ente externo, e por aí vai. Eu penso que a ideia de preservar as pessoas e entender o impacto que a gente pode causar na vida delas quando a gente vai fazer uma demissão, isso é muito suavizado se a gente voltar para o ponto principal da comunicação, né? Se a gente tiver uma comunicação clara e a gente explicar de verdade o que aconteceu, o que está acontecendo e essa comunicação for verdadeira e dá para você sentir na hora, a probabilidade é que a pessoa vai ter um impacto tão devastador. É óbvio que consequências financeiras, cada um sabe onde vai doer, e não dá para eu antever o impacto que eu vou gerar num determinado lar. Mas, do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista do respeito profissional, do ponto de vista... Travou, né? Travou? Ele travou só para mim ou para vocês também? Travou. Tá, então, Guilherme, enquanto ele volta, você pode continuar. Voltei. Voltou? Travou, voltou, mas eu não sei até onde vocês me ouviram. Do impacto da familiar. Tá, então, não é simples a gente antever o que pode ser causado de impacto num lar, né? Mas na medida em que a gente tem uma conversa aberta, verdadeira, a gente resolve de uma forma muito mais madura e mitiga esses aspectos da autoestima, da própria questão de como o cara vai se portar dali para frente em processos seletivos. Quer dizer, sempre a comunicação muito, muito honesta, muito verdadeira. Agora, um ponto só que eu queria colocar, e acho que ele permeia toda a conversa desde que a gente começou, é também que em muitas situações a contratação também tem que ter essas premissas, né, Ricardo? Eu acho que é importante, na hora que você tem alguém que está sendo entrevistado, que num determinado ponto do processo, você jogue muito, muito limpo em relação a quanto que a pessoa tem que se sentir confortável com aquilo que ela está vendo também. Trazê-la para a realidade de que não é aceitar
às vezes só porque o salário é maior ou porque ela tinha o sonho de trabalhar naquela função e agora a função apareceu. Ela tem que se identificar com aquele ambiente, com aqueles interlocutores com os quais ela tratou ao longo do processo. Ela tem que entender que tipo de cultura organizacional ela vai viver no dia a dia. E nem sempre quem está no papel de recrutar, de entrevistar, também coloca isso de uma forma madura, né? Muitas vezes ou fala, vende gato por lebre, sim, né? Conta que a empresa tá, linda, né? E depois você entra lá, você vai tomar uma chuva de pedrada na cabeça. Em outras situações é um ambiente que é desafiador, né? Então, se o cara vai entrar para fazer parte do teu time, eu acho que também é importante essa franqueza, essa honestidade. Olha, estamos com essa situação, eu preciso de alguém com o teu perfil por causa disso. Quer dizer, acho que esse trato ele começa também no processo seletivo. Tem vezes que você herda, como disse o Edson, acontece, o chefe já está lá, ou você muda de área, muda de divisão, a empresa foi comprada, não tem o que fazer. Mas é importante a gente também entender a responsabilidade do gestor desde o começo. E não simplesmente depois que o cara já está lá, fala, então, puta, o cara não serve. Né? A responsabilidade é mútua. Isso tem que ficar claro. É um contrato que está se estabelecendo e isso não pode se perder de vista. Maravilha. Edson, e aí, quer falar alguma coisa? Como chama seu cachorro? Feijão. O meu é feijão. É o feijão. Não é o feijão que estava latindo, mas é o feijão. O feijão estava aqui. O feijão, essa hora, já está alimentado, viu, Ricardo? Bom, assim, eu concordo com o Rodrigo. A única coisa que, né, gostaria de colocar em relação ao comentário feito e à pergunta é que, assim, nem tudo são as mil maravilhas, né? Nem todas as demissões, elas acontecem porque a empresa quer. Tem muita gente dentro da empresa que não colabora, de fato, né? Tem muito colaborador dentro da empresa que não se engaja, que não está comprometido, que não tem responsabilidade. Então, assim, é um caminho de duas vias que tem que ser tratado com muito respeito, com muita comunicação, com muita franqueza, mas nem sempre é 100% de responsabilidade da empresa. Né? A gente, que acho que né, o mote da nossa discussão hoje, né, eu fui demitido, o que aconteceu? Muitas vezes a responsabilidade é nossa, direta ou indireta, se é de propósito ou não, mas às vezes sim, é nossa. Né? Então, acontecem sim fatos, né, que levam a gente a, sei lá, ter que reduzir custo, ter que reduzir uma unidade, ter que reorganizar, sim. Os bons funcionários, normalmente, eles são preservados na empresa. Toda empresa quer ter, nos momentos piores, eu acho que acima de qualquer coisa, nos momentos piores, as empresas querem ter os bons juntos, né? Então, aqueles que se dedicam, que trabalham, que estão engajados, que estão imbuídos, que têm o mesmo, né, o mesmo foco, o mesmo intuito dentro da empresa, eles se mantêm lá. Mas, assim, não existe mundo perfeito, gente. Tem vezes que a gente tem que fazer coisas que não são boas, que traz, sim, sempre impacto na vida das pessoas, né? Com maior ou menor extensão, mas, sim, sempre vai trazer algum impacto. Mas o que eu quero dizer é que, assim, tem aquelas que vão ficar, né, que vão ter um impacto negativo, que vão trabalhar com a frustração, com a decepção, mas tem aqueles que o impacto é positivo, o cara só quer, né, aquilo que ele vai receber da demissão para passar o verão, depois ele vai ver como que ele vai fazer de novo para trabalhar no próximo ano. Existe isso também. A gente tem que ter isso em mente. Tá? Não é bom falar, mas é verdade. Né? Está sendo muito sincero. Obrigado. Guilherme, e sobre esse tema, você gostaria de comentar alguma coisa? O cara pode negociar, abaixar o salário dele, então, para ajudar a empresa, ou não? Ou ele está se desprezando? Não é se desprezando, mas a legislação não permite. Você abre um precedente trabalhista na empresa que, cara, você não tem jeito. Não é, e não são questões salariais. As demissões em tempos de crise, beleza, tem questão salarial aí envolvida, mas
não é que ela seja contornável com uma simples redução de salário nesse momento. O negócio é muito mais a longo prazo, é problema de caixa da empresa, é algo que não é uma simples redução de salário. Redução de bônus dos executivos, os bônus dos executivos são atrelados à performance da empresa. Se a empresa não está indo bem, eles não vão ganhar bônus. Então, não é esse o ponto. Em tempos de crise, tem coisas que realmente não são contornáveis. Agora, uma demissão em tempos normais, que a desculpa ou a motivação seja seu salário é muito alto, não cabe. Né? Ninguém é demitido porque ficou com um salário alto de repente. O que aconteceu? Diminuíram as atribuições do cargo, o cara começou a fazer menos do que fazia antes, não dá. Então, se o cara tem um salário condizente com a função, óbvio que deve ser mantido. Se ele está performando menos, está fazendo menos, é porque estão dando menos para ele fazer, estão dando instruções erradas, não estão dando o coaching necessário para que ele performe da maneira adequada, mas o salário não se torna alto demais de repente. Então, faz o cara fazer mais, aumente a ambição da empresa, use aquele salário alto para o cara produzir de acordo com o salário alto. Fantástico. Pergunta agora da Nora Mirazon. Nora, você está aí? Não sei se a Nora entrou, mas é uma pergunta interessante. Ela fala assim, a minha pergunta é sobre o que tanto se fala a respeito de contratação por capacidade técnica e demissão por atitude, né? O que vocês acham disso? A gente falou um pouco disso no começo, né? Acho que já... Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Eu acho que foi devidamente discutido no começo, né, Ricardo? Aqui foi engraçado, foi até discussão hoje à tarde, né? Esse também é do Walter Henrique. O Walter está aí? Eu queria conhecer essa figura. Walter, você está aí? O Walter do Dinossauro? Walter Henrique, não está aí? Qual o perfil? Você conhece o Walter? Conhece. Qual é o perfil? Estou aqui sim. Ô, Walter, queria te conhecer, rapaz. Você não é um... Peraí que eu estou cuidando de filho, lavando louça e ouvindo vocês, poxa. Tá certo. O Walter está perguntando aqui... Eu já vou. O Walter está perguntando qual o perfil do executivo que será mais procurado pós-pandemia, atrelado a uma recessão e uma possível retomada meteórica. Que perfil melhor se encaixará esse executivo para o mercado? Tá. Ricardo, só um ponto que eu queria falar antes. Pi Mora escreveu aqui no nosso chat, é importante feedback constante. Sim, concordo que feedbacks devem ser constantes, mas eles não são 100% responsabilidade do chefe, né? Os funcionários também têm a responsabilidade de perguntar para o chefe, escuta, como eu estou indo? Tô meio perdido aqui, você pode me ajudar? Então, o feedback é uma via de mão dupla também. Então, não é só o executivo, não é 100% responsável em dar feedback no momento... naquela avaliação anual, ou quando quer que seja. Se ele está disponível, se ele tem aquela acessibilidade, ele pode ser questionado a qualquer momento. Chefe, estou indo bem? O que eu preciso? Me direcione. Então, isso pode ser feito. Mas vamos lá. Pós-pandemia, executivos pós-pandemia. O que eu tenho percebido, Ricardo, é que durante essa pandemia... houve algumas características, ou foram descobertas algumas características de executivos, de chefes, que não foram adequadas a esse tempo, né? Então, como a gente estava comentando antes, existem alguns perfis um pouco, não diria mais antiquados, mas um pouco mais inseguros, que geram aquela necessidade do executivo ter o funcionário ao redor dele, sob a saia dele, no campo de visão dele. E essa pandemia trouxe o trabalho à distância. E isso, muitas vezes, gerou uma insegurança do chefe. Então,
Eu tenho colegas que são, por exemplo, tenho empresários que fazem a parte de controle de entrada e saída, controle de ponto, e houve algumas demandas, tipo, não, preciso saber se meu funcionário está realmente atrás do computador, e não só pelo login, eu quero sensor de movimento de mouse, eu preciso saber se ele está trabalhando, se ele não está. Então tem uma Sério? Tem um monte de coisa. Mas também tem os caras que ficaram, que se logaram e voltaram a dormir. Então tem os dois casos, né? Então, precisa ver. Mas a produtividade de cada um é responsabilidade da gestão. Então, deu a tarefa, cumpriu, beleza. Não cumpriu, por que não cumpriu? O que está acontecendo? No trabalho você cumpria, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Mas tem todo tipo de situação, e essa pandemia gerou ou descobriu algumas características de insegurança que não estão muito condizentes com o trabalho remoto. Então, gera alguma... não uma necessidade de... Está tendo trocas em altas posições, gera uma necessidade de algumas habilidades um pouco mais de gestão, não necessariamente à distância, mas uma gestão mais livre do funcionário. Houve uma revalorização absurda do RH, que o RH estava meio que relegado a uma posição de departamento pessoal, porque era uma área que dava para ser feita algum tipo de economia sem uma percepção imediata na equipe ou na empresa. Então, não tinha aquele departamento de RH muito ativo, estava mais departamento pessoal, e durante essa pandemia eles foram extremamente necessários. A parte de comunicação, de lidar com as pessoas, de lidar com a ansiedade, lidar com problemas, alcoolismo, tem um monte de coisa que essa pandemia trouxe. Então, o RH ativo é muito importante. Então, de novo, as funções de RH estão sendo mais valorizadas, mais buscadas, e essa parte de gestão à distância também é algo que se torna um pouco mais necessário. Essa dúvida, eu conheço alguns presidentes, que eu não vou citar o nome, óbvio, que fazem brincadeira com isso, mas é uma verdade, sim. Existe, sim, uma desconfiança se o funcionário está ou não trabalhando. Inclusive, a gente até viu já muitas piadas. Acho que todo mundo aqui recebeu no seu WhatsApp já a piadinha. Abrem as suas câmeras. Aí um lá está de pijama. O brasileiro já brinca com isso, né? Que eu não acho que é uma coisa legal. Né, Edson? O que você acha? Você concorda também que seus funcionários estão todos dormindo essa hora? Bom, deve estar, estão assistindo a novela, são 8 horas e 25 minutos, né? Não estão, não. Tem muita gente trabalhando, tenho certeza disso. Né? Você tem quantos funcionários? Eu acho que... O que acontece, né? Eu acho que é muito de perfil, como o Guilherme falou, você descobriu muita coisa na pandemia. Eu, pessoalmente, estava falando com você antes da gente começar o live, eu gosto do ambiente corporativo, eu gosto de ter contato. Não é estar no escritório, mas é estar próximo das pessoas, porque eu gosto de ouvi-las, eu gosto de ter percepção do humor, né, do dia a dia das pessoas. Mas, como eu comentei, eu já trabalho de alguma maneira de forma remota. Eu tenho algumas unidades espalhadas, o Brasil é grande, tem fora do país, que já me ensinaram a ter essa gestão à distância, né? Confiança é importante, sem dúvida nenhuma, mas definir metas, definir né, as tarefas de forma sempre muito clara, as ações, aquilo que você espera de cada um, as entregas, medir as entregas, é a melhor saída para você trabalhar no momento que você é forçado a estar remoto, sem dúvida nenhuma, né? Se, eu honestamente dizendo, eu falei, característica, perfil de cada um. Eu não tenho muita preocupação se o meu funcionário agora está dormindo, se o meu colaborador está de pijama ou não está de pijama, mas se ele entregar bem feito aquilo que ele precisa entregar, isso é o que realmente importa, quer dizer, isso é o que move as empresas. É a entrega, é a qualidade daquilo que você está recebendo. Se ele faz em meia hora, ou se ele leva o dia inteiro para fazer, aí já é uma questão de competência. A discussão não é se ele está ou não está trabalhando, é outra coisa.
e se ele tem as habilidades para fazer aquilo que você precisa. Então, assim, eu, particularmente, nunca tive problema com isso. Tanto que todas as empresas que eu, né, trabalhei, a empresa que eu trabalho hoje, a nossa preocupação não é o ponto batido, mas sim a entrega. E a gente tenta trazer isso cada dia mais e mais e mais para todas as posições de trabalho. Tá fechado, Ricardo. Eu falo para todo mundo fechar, mas eu também, eu mesmo me obedeço. O Edson, estão perguntando, o Estevão está te perguntando se você é mais emocional ou intuitivo. Eu acho que as duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Ah, eu queria então ter você como meu chefe, hein? Um pouco de emoção. Não tem como. Legal. Rodrigão, e aí, sobre esse tema aí, para a gente fechar, o que você pensa? Difícil colocar alguma novidade aqui na mesa, né? A gente, acho que orbitou a todo momento na questão da comunicação, da confiança. Talvez um fator que possa ter escapado um pouco é a questão da motivação individual, né? Como é que a gente faz o cara estar motivado, né? E como é que a gente sabe se a gente ainda está motivado também, né? Porque aí até, eu acho que o Edson trouxe muito bem a pauta de que também tem horas que é o funcionário que rói a corda, né? E é mesmo, a gente, talvez, eu tenha até passado quase que de forma negligente sobre esse ponto de vista, mas a questão é que quando a gente também perde o encantamento, quando a gente quando a gente se desconecta do negócio, fica difícil da gente render a mesma coisa que a gente rendia num certo momento, né? Então, uma vez mais, a gente fala até da questão da confiança, da relação, de controle ou não controle, né? Acho que vai depender muito do momento de cada um, com os seus subordinados e também com os seus gestores, de entender quanto que ele está engajado, quanto que ele se sente parte daquilo e tem tesão por aquele desafio ou não, né? Porque também se num dado momento eu me desconectar da minha função, do meu trabalho, do meu time, e eu continuar lá, não é surpresa que depois realmente o sapo vai ferver, né? Não é surpresa. Por mais que exista toda uma história, né? E acho que isso fica um pouco mais evidente quando são relações de mais longo prazo, né? O cara está na empresa há 8 anos, há 10 anos, né? E de repente ele não percebeu que ele se desconectou, ele ignora que ele se desconectou da companhia, e aí depois ele, porra, mas eu estava lá 10 anos na empresa, como é que me mandaram embora, né? Eu já contribuí tanto, e ele esqueceu de olhar que ele se desconectou, e que às vezes acontece, gente, né? Eu volto à questão de ser uma relação é um contrato de trabalho, antes de qualquer coisa. A gente é um namoro, um matrimônio, qualquer coisa, a gente defina como quiser, mas tem que ter uma troca, né? Então, de repente, a empresa não é mais aquilo que você esperava, e você tem que tomar teu caminho, ou às vezes você já não é mais aquilo que a empresa precisa. E você tem que reconhecer isso, e falar assim, puta, não sou mais o cara que entrega isso, eu não consigo mais. E, enfim, acho que essa talvez seja a única nuance que eu poderia acrescentar, e é o que o Guilherme e o Edson já trouxeram, que cobria praticamente toda a pauta. Sensacional, sensacional, gente, vocês são sensacionais. E o Henrique finalmente apareceu aí com o cabelo penteado, legal, obrigado aí, olha aí, ó, é um garotão, rapaz, que dinossauro, coisa nenhuma. Escreveu lá no WhatsApp que é só cara de menino. Tem uma pergunta aqui do Nilson Busto. O mercado tenderá na preferência do perfil de profissionais que irão defender a mudança corporativa para o novo normal. Aliás, assim, gente, eu não aguento mais ouvir esse negócio do novo normal, né? Mas vamos lá. Corporativas para o novo normal ou aqueles com ideias mais conservadoras, Guilherme? Ricardo, eu da sua opinião.
Eu acho que não existe um novo normal. A gente está chegando quase no final. 1 minuto, por favor. Você consegue defender a ideia em 1 minuto? Consigo. Eu acho que não vai ter um novo normal, mas não é o tradicional. Os tempos mudam, as pessoas têm que se adaptar às novas ferramentas, às novas tecnologias, aos novos modos de gestão. As empresas crescem naturalmente, então você não continua fabricando vidro ou sopro para fazer lâmpada, hoje é LED. Então, as coisas vão mudando, vão modernizando. Então, as gestões, os chefes têm que se adaptar aos tempos, às ferramentas e usar da melhor forma. Tá? Não esquecer que tem inteligência artificial, tem um monte de coisa entrando aí. As pessoas têm que se atualizar nas novas tecnologias, esperarem que seus empregos algum dia se tornem irrelevantes e estarem preparados para uma mudança, estarem navegando a crista das mudanças, entendendo o que vai mudar para não se tornar irrelevante junto com a posição. Maravilha. Edson, por favor, 1 minuto. Vamos lá. Eu acho que o que acontece, na verdade, quer dizer, essas mudanças elas aconteceriam de qualquer maneira. Eu acho que o que nós estamos vivendo agora é só um pouco de pólvora na fogueira, né? Então, elas iriam acontecer porque faz parte da modernidade, faz parte do desenvolvimento, a tecnologia e tudo mais. Mas, acima de tudo, eu acho que o que a gente está vivendo agora, né, todo mundo olha e fala novo normal, olhando para dentro das empresas e falando assim, não, você tem que ter distanciamento social, você tem que criar barreiras, tem que usar máscara, ensinar os caras a lavarem mão. Mas a grande verdade é que é uma mudança comportamental, né, e é um comportamento de todos, não é uma mudança da empresa. Então, talvez esse futuro, né, que a gente está olhando agora, ele tem que mudar em casa, não é a empresa que vai mudar. A adaptação da empresa é uma adaptação a uma mudança de comportamento necessária para uma questão de saúde pública, né? Então, todos nós temos que mudar. Então, não é só a empresa. A empresa, acho que ela tem a responsabilidade de criar caminhos e fazer com que isso aconteça na velocidade apropriada que, para a mudança de comportamento, aconteça também. Mas é uma mudança que tem que acontecer em casa. Maravilha. Rodrigão, 1 minuto, por favor, sobre esse tema do adaptação. Bom, eu comecei falando disso, né, que eu sou um homem do direito, que foi para a parte administrativa, na sequência cuidar da área técnica e agora prometendo o que outros times vão entregar, né, no meu papel de comercial. Então, acho que a gente se adaptar aos diferentes ambientes, aos diferentes clientes, diferentes idiomas, culturas, é a palavra-chave. Acho que quem não se adapta realmente tem que repensar o que quer no mundo corporativo, porque as mudanças são a grande constante. A gente não tem como predizer tudo que vai acontecer ao longo dos próximos meses, quanto mais anos. Então, a gente tem que um dia de cada vez, né? Só por hoje. Então, vamos nos adaptar e nos ajustar. Vamos lá, a última pergunta da noite. Mônica Barçanelli, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, por favor? Eu queria perguntar se vocês acham que a retomada vai ser com ou sem a vacina, ao normal. Boa pergunta, hein? É muito futurologia. Prefiro não opinar, eu não sei. Realmente. Eu não vou tomar, gente. É só isso que eu falo, mas eu não falo. Na visão de vocês, como executivos e profissionais, que nem o Guilherme está falando todo dia com presidentes, é isso. A pergunta dela é assim: nós vamos voltar ao normal com ou sem vacina? Com vacina ou sem vacina, Guilherme? Sinceramente, porque não dá para esperar. Não dá para esperar. Não dá para voltar. Sem vacina. O Guilherme é sem vacina. E você, Edson? Volta. Na verdade, já está. Sem vacina. E o Rodrigão? Sem vacina.
Respondido, Mônica. Sem vacina, nós já estamos voltando, gente. Desculpa aí, mas nós estamos voltando mesmo. A gente tem que lembrar que teve muita gente que nem parou, não é nenhuma questão de voltar. Né? É. É verdade. Obrigada. Mas o Edson faz teste de Covid, de superfície, de onde precisar, hein? Então não precisa se preocupar com vacina, não. É só garantir que o ambiente esteja... É isso aí, Guilherme. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa live, aquele momento que vocês têm que falar, está acabando. Encerrando, então, queria aqui pedir a mensagem final para o Guilherme, para o Edson, né, e para o Rodrigo. A mensagem de vocês como executivos, né, desse momento que nós estamos passando, e eu queria que vocês dessem aí as 5 dicas finais para que eu possa ser bem-sucedido profissionalmente. Vamos lá, Guilherme. Porra, Ricardo, 5 dicas em 1 minuto, tá complicado, hein? Não, mas eu queria... Eu gosto de pressionar, eu sou vendedor. Faz o seguinte, faz o que você achar melhor, mas o tempo não é tão grande. Vamos lá, eu falo 2, o Edson e o Rodrigo repartem as outras. Diálogo e empatia. Mas eu só queria me colocar à disposição de todos. A gente criou esse grupo, estou às ordens, Ricardo, para conversar, para discutir. Eu queria levar um tema por semana para a gente discutir em nosso grupo lá e falar colegiadamente sobre problemas e soluções. Então, não é necessariamente para desempregado, não é para empregado, é simplesmente como a gente resolveria problemas, um artigo novo que saiu, vamos discutir, e manter esse tipo de contato, porque é saudável para todo mundo. Maravilhoso. Guilherme, não sei se eu vou avançar em um sinal. Se você puder deixar seu e-mail aqui no chat para as pessoas mandarem, quem quiser alguma pergunta, você também, o Rodrigo, o Edson também, eu agradeço. Então, a sua mensagem, Edson, por favor. Bom, eu não sei se na verdade é uma dica, isso é uma experiência pessoal, talvez possa ajudar, né? Eu comentei para o Ricardo hoje, na verdade eu tive 3 empregos, né? Um temporário, mantive uma empresa durante 15 anos, saí para entrar na Eurofins e estou até hoje. Bom, uma coisa que eu adotei comigo desde que eu comecei a ter posições, né, de gestão, além do respeito, é lógico, eu me demito todo dia. Eu chego em casa e me demito todo dia. Eu olho para tudo que eu fiz no dia, tento entender, interpretar aquilo que foi bem feito e o que não foi bem feito, o que eu posso aprender com aquilo do dia, e tento fazer melhor no dia seguinte, ou fazer diferente no dia seguinte, né? Isso faz, talvez, que eu consiga sentar do outro lado da mesa e pensar, ou interpretar o que o meu chefe está vendo, né, ou o que as pessoas que trabalham comigo, né, estão tentando me dizer, ou estão tentando me mostrar, ou tentando compartilhar comigo, né. Tem funcionado bem, né. Eu espero que eu continue assim. Eu ainda não deixei um dia sequer de me demitir, nem nos finais de semana, né. Isso tem sido muito bom, tá? Rodrigão. Sou eu. Vamos lá. Desculpa, Rodrigo, você deu intimidade já, né? Já estou te chamando de Rodrigão, desculpa aí, viu? Não, estamos aí. Eu e o Edilson, a gente também já estamos amigos íntimos teus aí já. Vamos lá, eu acho que a parte da adaptabilidade é muito, muito importante. A gente tocou nela e é algo que eu vivencio todos os dias. E eu vou ter que repetir, não tem como. Eu acho que a empatia, o que o Guilherme trouxe, é muito importante, né? A gente se colocar no lugar do outro por alguns instantes é um negócio que faz uma diferença brutal. A gente entender o que o nosso interlocutor precisa, pensa, como ele age, e aí se eu tiver que complementar com o último fator, né? E cuidar do ímpeto, né? Em vez da gente achar que o problema é só do outro, do gestor ou do funcionário, é o mesmo exercício que o Edson falou, né, de se demitir, a gente, e da empatia, a gente também saber o que a gente... Qual a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel nessa situação, em cada uma dessas situações.
Gente, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Guilherme. Edson, muito obrigado. Gente, obrigado a todos vocês que vieram no dia de hoje. Nós vamos manter o grupo de WhatsApp como um grupo de melhorar a nossa carreira, ali sobre a liderança do nosso querido amigo Guilherme. Boa noite a todos. Lá também vou colocar as próximas lives. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Parabéns a todos. Obrigado, gente.